Boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada pessoa que irá ver esse vídeo, que está vendo essa live neste momento. Há algum tempo eu não posto nada ao vivo, tenho compartilhado algumas coisas aí, e o meu intuito é sempre propagar o reino de Deus. O meu intuito é sempre conduzir pessoas a palavra de Deus. Então, mais uma vez, eu estou aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para poder falar um pouco mais das coisas de Deus para você que está vendo esse vídeo, para você que irá ver esse vídeo posteriormente. E eu gostaria que, independente de crença, de religião, eu estou aqui para falar da palavra de Deus, algo que eu acredito, algo que eu levo para a minha vida. Eu costumo sempre dizer, quem me conhece de perto sabe que, assim como um produto tem um manual para você saber usar o manual, o produto, eu entendo que nós somos criação de Deus e a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Então, para mim, o meu relacionamento constante com a palavra de Deus é o que vai me instruir a poder fazer as coisas certas, poder fazer as coisas que assim Deus já estabeleceu. E eu queria falar hoje algo rápido, porque eu gosto muito de tentar encaixar algumas coisas da Bíblia com o cenário atual. O cenário atual hoje é carnaval, mas eu não vou falar do carnaval, porque o nome carnaval, se você for analisar, já é uma origem que o nome vem do grego carnevale, que significa a deusa carne. Então, tipo assim, já era, sabe? Por isso que a gente vê que, principalmente no carnaval, tem muitas atrocidades, cada vez mais as pessoas se prostituindo, consumo de bebidas, de drogas, desenfreados, são coisas muito horríveis que acontecem no carnaval. Mas eu não estou aqui para falar do carnaval. O que eu queria dizer para você, porque nós estamos nos aproximando de uma data muito especial para Deus, e eu vou te falar sobre essa data que é muito especial para Deus, que está se aproximando. Eu sempre gosto de mencionar, como eu tenho a Bíblia como o meu manual de sobrevivência, eu sempre falo que a Bíblia, ela não nos fala que é o mês de janeiro, de fevereiro, de abril, de março. Não. Ela fala do mês Quisleu, Nissan, Adar, e alguns outros mais, que Elu, ela fala desses meses. Se você tiver um app da Bíblia na tua casa, você der um Google aí, der uma pesquisa em fevereiro, em março, ele não vai achar. Mas se você colocar Adar, Elu, Quisleu, Nissan, ele vai achar na Bíblia. Então, eu vou falar do que eu vejo na Bíblia e vou associar o que eu vejo na Bíblia com os dias, de hoje. Então, para muitos, nós estamos no dia 2 de março, mas no calendário de Deus, o calendário que Deus estabeleceu, nós estamos no mês de Adar. Então, hoje é dia 2 de Adar. Então, tem uma representatividade muito significativa. Quando você vai ler Neemias, você vai ver que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém aos 52 dias, que deu no mês de Elu. Então ele menciona o mês de Elu, o que é uma data muito importante.
quando vai falar sobre a Páscoa também vai ser em um mês que também é muito importante. Então esse mês de Adar é um mês muito importante e eu vou te explicar dentro da palavra de Deus por que esse mês é um mês muito importante. Eu acho que todo mundo, acho que quase todo mundo já ouviu dizer que dia 13 é o dia do azar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, deu 13, ixi, é azar. Pra você ver só, né? É engraçado, porque todo mundo associa o 13 com o azar e tem um governo que é um partido que o número é 13, todo mundo acha que é bom, né? Engraçado isso. Todo mundo associa, fala, não, 13 é o número do azar, mas para política, para um governo, o 13 é bom, é maravilha, mas o 13, até eu acredito que esse número 13, para o partido que eu acredito até que foi escolhido esse número baseado em alguma coisa que não é boa. É a minha concepção, tá? Então, muitos já ouviram falar que dia 13 é mês do azar, dia do azar, um exemplo, né? Ah, deu sexta-feira 13, meu Deus. Na minha época, na década de 90, na minha época, muitos falavam que sexta-feira 13, meu Deus, hoje eu não vou nem fazer nada, hoje eu não vou sair pra rua, hoje eu não vou não sei o que, enfim, muitos acreditam, supersticiosos, mas com base em uma crendice, em algo que foram implantado na sociedade como se fosse ruim. Mas não foi isso implantado à toa. Porque se você fizer uma pesquisa, alguns acreditam que o dia 13 é um dia do azar, porque segundo o cristianismo, na última ceia de Jesus, haviam 12 homens mais Jesus, que eram 13, e um o traiu. Então, alguns defendem que dentro do cristianismo, o 13 não é um número bom, é o número do azar, porque saiu da casa dos 12 discípulos que simbolizam as 12 tribos, e tinha um que era mais, que daria 13, por isso Judas foi o traidor para ficar nos 12. Há alguns que defendem isso. Há alguns que defendem que o 13 é um número do azar, porque segundo o código de Hammurabi, que é um código que todo advogado sabe que é uma lei estabelecida, que as leis se baseiam nesse código de Hammurabi, e eles dizem lá que a 13ª lei ela foi oculta, porque nela não havia uma verdade. Então, alguns acreditam que o 13 é um número do azar, não é um número bom, porque existe essa situação do código de Hammurabi. Alguns acreditam, alguns nórdicos, mitologia nórdica, acredita que o 13 ele não é bom porque 13 era o personagem Luke, que quem já assistiu esses filmes dos Vingadores, de Guerra Infinita, esse tipo de filme, né, de ficção, alguns sabem que existe o Luke, que eu acho que é o irmão do Thor, eu não assisto muito bem isso, meu filho que já assistiu, e ele também ele é um deus na mitologia nórdica, ele é um deus, e eles acreditam que numa batalha que houve, ele era o 13º e por isso ele era um azar, era um número do azar. Existem também uma outra crendice que em outubro de 1307 o rei Filipe IV mandou dizimar muitos templários da época no dia 13 de outubro de 1307. Então você vê que aí já tem algumas crendices que têm as suas bases,
para enfatizar que o dia 13 é o dia do azar. E agora eu queria falar para você da base que eu acredito que está na Bíblia. Isso são fontes do Google, isso são fontes se você pesquisar, você vai saber aí, qualquer um pesquisar. E eu vou te falar o que eu acredito na Bíblia sobre o dia 13, que está se aproximando. Coincidentemente, esse ano, que nós não estamos no ano, para nós que vivemos no calendário gregoriano, estamos no ano 2025, mas no calendário de Deus, nós estamos no ano 5785. Então, dentro desta, vamos dizer assim, uma numerologia do dia 13, eu quero te contar uma história que para mim tem muito mais embasamento, tem muito mais fundamento do que esses 4 exemplos que eu te disse aí, né? Que algumas crendices que o povo acredita para, como que eu posso dizer, para enfatizar, não, para poder mostrar que o dia 13 é o dia do azar, para poder tornar esse dia uma verdade como um dia do azar. E eu vou te mostrar na Bíblia o que eu acredito pela palavra de Deus. No livro de Esther, vou contar uma história resumida rapidamente aqui. No livro de Esther, que em hebraico é Hadass, o livro vai nos dizer que havia um rei chamado Assuero, Shavirov, ou Xerxes I. Se você for pesquisar, você vai saber, no Império Persa, Medo-Persa, existiu esse rei. E esse rei, a Bíblia vai nos mostrar, vai nos dizer que ele era dono de 127 províncias daquela região, né, onde ele estava no Medo Persa, e uma das regiões que ele estava era a cidade de Suzã. E o rei, ele dá um banquete, faz uma festa para mostrar para os seus 127 príncipes, que eram os governadores, para mostrar a grandeza. E ele era um rei generoso, que nesse período ele ficou 180 dias só festejando, para dar tempo também dele mostrar toda a grandeza que ele tinha, para você ter uma ideia de como era grande tudo aquilo que ele tinha. E ele fez um banquete, e ele era casado com uma mulher chamada Vasti, uma rainha chamada Vasti. E chegou a certo momento que ele queria, a Bíblia fala que Vasti era uma mulher muito formosa, muito bela, e ele queria mostrar para os seus príncipes como a mulher dele era formosa. E aí ele convocou a rainha Vasti para se apresentar na presença do rei, porque naquele tempo a casa real onde o rei ficava é como se fosse o Palácio da Alvorada, sabe? A residência real era um lugar e a mulher ficava em outro lugar, então ela tinha que vir para o Palácio Real para se relacionar com o rei. E a Vasti, ela estava com as mulheres lá, com as suas servas, e o rei mandou o servo dele mandar a rainha Vasti colocar a coroa e se adentrar na presença para mostrar para o povo. E a rainha Vasti se recusou e ela perdeu a bênção dela, ela perdeu a posição dela, porque ela não obedeceu a palavra do rei. Não, eu vou falar de novo. Ela não obedeceu a palavra do rei. O que eu quero dizer é que nós que somos cristãos, nós acreditamos num Deus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. E todas as vezes que nós não obedecemos a palavra do nosso Rei, o nosso Salvador, nós perdemos algo. Então ela perdeu o posto que ela tinha de rainha e não pôde mais. E o rei ficou sozinho. E não é bom. Deus já falou quando Deus criou o homem. Não é bom que o homem fique só. Por isso, fartiei uma adjuntora. Gênesis 3, se eu não me engano, vai dizer sobre isso. E aí Deus criou a mulher. Então, os conselheiros do rei Assuero
ele viu que não era bom que o rei ficasse só. Então eles fizeram um conselho e falaram para o rei: rei, convoque-se um decreto para que se apresentem todas as mulheres as mais belas de cada uma dessas 127 províncias e se apresentem a ti. E aquela que assim agradar os teus olhos, ela vai se tornar uma rainha no lugar de Vasti. E o rei achou bom vou falar, Jesus. O rei achou bom esse conselho. Sabe por que o rei achou bom esse conselho? Porque ele entendia que o homem não nasceu para ficar só, nem para ficar com alguém do mesmo sexo, e sim do sexo oposto. Por isso, ele achei bom, é bom esse conselho, eu gosto de me relacionar, eu quero ter uma mulher, então eu vou fazer esse decreto e vão se apresentar todas as mulheres nas províncias. E assim o fez, e todas as mulheres se reuniram, e dentro de todas aquelas mulheres, e o detalhe que o texto vai dizer que tem que ser mulher virgem, tá? E muitas das pessoas hoje, principalmente nessa época de carnaval, ficam incentivando o sexo sem compromisso. Falei. Então, aí ele faz essa convocação e as mulheres elas se apresentam ao rei. E algumas chamaram a atenção do rei, mas houve uma, Jesus, vou falar, houve uma que era diferente. Não, ela não tinha revelado qual era a sua etnia, ela não tinha revelado qual era a sua origem, mas o texto vai dizer que a Esther, ela achou graça aos olhos do rei. Para não ficar nas minhas palavras, eu estou com a minha Bíblia aberta. Esther capítulo 2, verso 17, vai dizer: e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, porque ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real sobre a cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, ela, vou falar, Jesus, porque por isso que você precisa ter a sua identidade no mundo espiritual. Ela era uma mulher que era diferente de todas as outras. Então, ela não precisou falar de onde que ela era. Você não precisa chegar num lugar e falar: eu sou crente, chegar no mistério, chegar no reteté. Não. Simplesmente a essência de Deus que está em você já vai trazer benevolência, já vai mostrar que você é diferente dos outros. Vou falar, Jesus. Ela era virgem, ela era pura. E ela chamou a atenção do rei. E o rei então mandou ela ir para um lugar e ficar um ano se embelezando. Olha só, olha que interessante. A rainha, para poder se casar com o rei, ela tinha que ficar um ano se purificando, com banhos, com mirras, cuidando da pele, se embelezando para poder entrar. Vou falar, Jesus, eu não consigo. Ela ficou um ano se preparando para poder entrar na presença do rei. Aí você vai para a igreja, vai para o culto, aí você abre o seu guarda-roupa, vai essa roupa mesmo, é o culto. A gente precisa valorizar as coisas mais. Porque quando você vai para um casamento, você vai para sua melhor roupa. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai com a sua melhor roupa. Mas quando você vai para a igreja, você muitas das vezes não procura colocar a tua melhor roupa. Deus se importa até com esses mínimos detalhes. Então, continuando a história. Então ela foi escolhida e ela teve que esperar um período para que ela pudesse entrar na presença do rei e se tornar a rainha, o rei se apossar dela. E ela via, alguns textos diz que ele era tio, mas no original hebraico diz que Mordecai, ele era primo de Esther e não tio de Esther. Então os pais de Esther morreu e ele cuidou de Esther, e ele ficava muito na presença do templo, ele ficava muito na presença do rei, diante do templo, e ele falou para Esther: Esther, você foi escolhida, mas não revele sua identidade, não deixa que o povo fique sabendo de qual etnia você é, não deixe que o povo fique sabendo, não fale para o rei de qual. Então ela
ficou oculta. Ela não revelou a identidade. Muitas das vezes você não precisa revelar a sua identidade para que os outros saibam quem você é. Então ela ficou oculta. E o rei e Mordecai, ele ficava na presença do templo. E não vou falar, tentar ser mais rápido e resumir. Houve um dia em que ele ouviu uma conspiração contra o rei. Alguns servos do rei queriam matar o rei. E ele ouviu e contou para Esther. E a Esther falou para o rei. E o rei mandou acabar, aniquilar com aqueles homens que estavam tramando isso. E tinha um homem que era agagita. E o povo agagita já não era muito bem com o judeu. Isso de muito antes, era um povo que não se dava muito bem com o judeu. E esse povo, esse homem chamado Hamã, ele foi eleito o principal, o homem mais importante depois do rei ali. E o rei decretou que quando Amã passasse, todos se prostrassem diante de Amã. E Amã, ele passava pelos lugares e todo mundo se prostrava. E havia um homem que ficava na frente, no palácio real, que toda vez que Amã passava, ele não se prostrava. Mas o interessante é que eu acho que Amã não se importava com isso. Amã não se importava com isso. O que me chama a atenção, que o texto vai dizer no capítulo 3, que alguns dos homens falaram para Mordecai: mas você não se prostra diante de Amã? Por que você não se prostra diante de Amã? E aí foram e fizeram, incendiar o coração de Amã, para que Amã ficasse enfurecido. Você quer ver só? Esther capítulo 3, verso 4. Sucedeu, pois, que, dizendo ele isto, de dia em dia, e não lhe dando ouvidos, eles falavam todo dia para Amã: se prostra, e para Amã não, para Mardoqueu, ele não se prostrava. Fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mordecai ia se sustentar, porque ele dizia que ele era judeu. Então, verso 5, então Amã, verso 5, vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, se encheu de furor. Então, até então, Amã não estava nem aí para ele. Aí quando falaram para ele, começaram a falar para Amã que ele não se prostrava e que ele era judeu, é sempre assim. Sempre tem que ter alguém que se posicione. A Bíblia vai dizer que falaram para Amã que ele era judeu para ver se ele ia continuar naquela fé. Muitas das vezes perguntam para mim e para você, vem problemas, vem situações, vem questionamentos, e tudo que o inimigo quer e que as pessoas querem saber é se nós vamos nos sustentar na nossa fé. Muitas das vezes vem uma tempestade, uma turbulência, uma situação difícil, aí os outros vão falar: agora eu quero ver se ele vai sustentar mesmo. Será que ele vai ser crente agora, diante desse diagnóstico? Eu vou falar, Jesus, diante desse diagnóstico médico, diante desse câncer, diante dessa situação, será que ele vai continuar crente mesmo? Então aí está uma receita para nós. Mesmo diante da situação que ele estava, ele não se impôs, ele não mudou de ideia. Ele falou assim: eu sou judeu e ainda que eu venha a morrer, eu vou permanecer sendo judeu. Aleluia. E assim nós temos que ser. Nós que defendemos a fé, o cristianismo, não importa o que aconteça, nós temos que permanecer e sustentar a nossa fé. Então, Mordecai, ele não se intimidou com a ameaça de Amã. Então Amã, ele ficou muito irado. E é interessante que no mês, Esther capítulo 3, verso 7, no primeiro mês, que é o mês de Nissan. Então, para Deus, o primeiro mês não é no calendário sagrado de Deus. Tem o calendário civil, o calendário gregoriano e vários outros calendários, mas o calendário que a Bíblia nos mostra é que o texto diz aqui, verso 7, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, do 10º mês do rei Assuero,
se lançou puro. E puro o que é puro? Puro é sorte. Se lançavam sortes para saber o que se ia se suceder. Alguém deve lembrar que quando Judas traiu Jesus, e de 12 discípulos que tinham, ficou somente um, então eles se lançavam sortes para saber quem seria o próximo discípulo que ia entrar. Alguém deve lembrar que Jonas estava num navio, e o navio estava naufragando, lá em Jonas capítulo 1 ou 2, se eu não me engano, o navio estava naufragando, e eles queriam saber quem é que estava trazendo aquela maldição para aquele barco, para aquela situação, para aquela tempestade, e começaram a lançar sorte, e a sorte caiu em Jonas. Então o que eles faziam? Eles lançavam uma espécie de, na original hebraica, uma espécie de dado com alguns números, e ele ia jogando, e quanto mais vezes aquele número se repetia, eles entendiam que aquele número era um número que Deus assim queria falar com eles. Então o texto diz que se lançou por, isto é, sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. Então do primeiro mês, que é Nissan, até o do 10º mês, que são 12 meses, que é o mês de Adar, que é o mês que nós estamos, Amã ficou lançando sorte. Peraí, mas o que eu vou fazer? Que dia que eu vou fazer? Que dia que eu vou fazer a maldade com esse Mardoqueu? Que dia que eu vou tramar algo contra a vida dele? Que dia vai ser? Vou lançar sorte, vou lançar sorte. Ele ficou lançando sorte. Aí o texto vai dizer, no verso 12, capítulo 13, verso 12, então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo mês, e convocou tudo quanto Amã mandou escrever, dos príncipes dos reis, e aos governadores, e os que haviam de cada província, e os principais de cada povo, e a cada província segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua. E o nome do rei Assuero, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei ele selou. Porque quando o rei Assuero deu para Amã a autoridade de ser o segundo depois do rei, existia naquele tempo uma espécie de anel de sinete que você colocava no dedo, e quando não tinha cola naquele tempo não existia cola. E como é que eles iam fazer para enviar um decreto para que ninguém abrisse? Eles faziam a carta, colocavam no envelope, pegavam a vela, acendia, a vela derretia, pingava no envelope, aí ele pegava o anel de sinete e selava. E aí fechava-se a carta. E aí eles entendiam, esse é um decreto do rei. Então, o rei deu o anel dele para Amã. Então, ou seja, o rei deu a autoridade dele para Amã, ou seja, Amã, faz o que você quiser. Então Amã ficou enfurecido porque simplesmente, olha só o ego, né? Ele ficou enfurecido simplesmente porque todo mundo se prostrava diante dele, porém havia um homem que não se prostrava diante dele, Mordecai, judeu. Então ele ficou enfurecido com isso e foi incendiado por outras pessoas, tá? De fato isso é verdade. E aí ele ficou enfurecido e ele ficou tramando maldade para com o povo judeu. Então ele queria saber que dia que ele ia fazer essa maldade, e acabou que alguma coisa no meu olho aqui. Então ele acabou que ele lançando sorte, o número 13, como eu já falei no começo, o 13 não é um número muito bom, né? Que se fosse bom, não ia ser considerado o número do azar. Então nesse dia 13 de Adar, que está se aproximando, houve um decreto. Qual decreto foi esse? O decreto que foi isso que está escrito no capítulo 3, verso 13. As cartas se enviaram pelas mãos dos correios em todas as províncias do rei, que se destruíssem. Olha só, não contente com destruir o povo judeu, ele queria que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço ao mais velho, desde criança, mulheres, em um só dia. Qual dia é esse? O dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem
os seus despojos. Olha que interessante, eu não queria falar sobre isso, eu queria falar só sobre o número 13, que muitos dizem que o número 13 é o número do azar, e eu já falei aqui no começo sobre algumas crenças que acreditam, e eu acredito na Bíblia, porque o dia 13 é considerado um dia de azar, porque para o judeu esse foi o dia em que Amã decidiu acabar com todo o povo judeu. Só que olha só que algo interessante. Porque quando deixa eu ver se eu acho aqui no texto. Tá aqui. Olha só. Quando o Amã foi falar para o rei fazer um decreto para que se matassem todos os judeus da província, porque o rei não tinha, o rei Assuero, ele não tinha maldade contra o judeu. Isso foi gerado dentro de Amã. Então, quando ele foi pedir para o rei fazer esse decreto, e o rei deu o anel de silete para ele, é que, infelizmente, o mundo já é corrompido pelo dinheiro já faz muito tempo. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Olha que interessante que o texto vai dizer aqui, ó. Capítulo 3 de Esther, verso 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado aí um povo, tá, que ele é dividido em todas as províncias, e o teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que ele não cumpre as leis do rei. Porque quem é servo de Deus, não importa qual que é a lei que o governo vai colocar, você vai se basear na lei de Deus. Aleluia. Então Amã falou para o rei: rei, tem um povo aí na sua província que a gente faz uma lei e eles não aderem a essa lei. Então é um povo que divide o reino. Ele divide o reino. Então todo reino dividido não vai se sustentar. Aí Amã fala assim, ó. Continuando no verso 8, né? Pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Olha ele falando pro rei, só que esse povo, se ele ficar, ele vai dividir o reino. Então não é bom que esse povo permaneça. Verso 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se um decreto para que matem os judeus. E eu porei nas mãos o que fizerem as obras 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Na hora, versículo 10, na hora o rei falou assim, então o rei tirou o anel e falou: pode ir, Amã. Vou falar, Jesus, não tem jeito, o dinheiro corrompe pessoas. Na hora que ele falou assim: rei, é o seguinte, vamos matar vou conjecturar para você entender. Quando ele falou assim: rei, vamos matar esses judeus, porque primeiro, eles já dividem o reino, tá? Eles já dividem o reino, então se o reino ficar dividido não vai se sustentar. Agora tem um detalhe que é mais interessante, rei. Esse judeu é um povo rico, e quando a gente matar ele, os 10.000 talentos de prata vai vir pro cofre do rei. Meu Deus, ó o olho do rei, ó. Pode ir, vai lá, mano. Mata eles agora se quiser. Vou falar, Jesus, é assim. Infelizmente é assim. Quando entra o dinheiro, muitas pessoas se corrompem. Eu peço a Deus que Deus nunca me deixe me corromper pelo dinheiro, que Deus me permaneça fiel e humilde na presença dele. Então vou continuar, que eu não consigo, eu vejo o texto e acabo falando. Jesus amado. Então o que acontece? Esse foi o dia em que se decretou a matança, o extermínio de 127 províncias do reino Medo-Persa, em que os judeus seriam exterminados da terra. De toda aquela região, os judeus, eles iam morrer. Simplesmente porque Amã se enfureceu, porque eles não se prostravam diante do rei. Não se preocupe, aconteceu isso também com Azarias, Misael e Ananias. Eles não se prostraram diante do rei Nabucodonosor, e por isso Deus deu livramento. Vou falar, Jesus, quando você não se rende aos costumes do mundo, Deus tem livramento para a tua vida. Aleluia. Então, por isso eu acredito na Bíblia, por isso eu acredito que o dia 13 é considerado o dia de azar, dia 13,
Porque no dia 13, não é todo dia 13, é o dia 13 de Adar, que tinha um decreto, porque, vou falar, Jesus, só Deus pode transformar a maldição em bênção. Assim vai dizer Deuteronômio, que Deus ele transforma a maldição em bênção. Então, ele disse assim, esse dia todos os judeus vão morrer. Amã decretou, e ele tinha autoridade do rei. E... ai, Jesus, como que eu faço para explicar isso? Vamos lá. Então, ele tinha esse decreto. Só que havia uma mulher que ainda não tinha se revelado. Não tinha revelado a sua identidade, a sua etnia. E essa mulher era Hadassa, era Esther. E ela era a mulher do rei. Aí, Mordecai sempre falou para ela, não fale de qual povo você é. Não fale de qual povo você é. Só que quando ela viu, porque Mordecai ficava diante do palácio do rei, e ela ficava em outra casa, do lado da casa real. E quando ela foi ao pátio, que ela viu o primo dela, Mordecai, de pano de saco, que era uma forma de que o judeu mostrava que ele estava de jejum e estava... de luto, com pano de saco e cinzas na cabeça, isso aí mostrava que o judeu ele estava de luto e estava entristecido. Quando ela viu, ela chama o servo dela e fala assim, vem aqui, pergunta para o Mordecai por que ele está daquele jeito lá. Por que ele está daquele jeito? Aí ele vai e fala para Esther, porque ela não sabia. E ele vai falar assim, ó, é o seguinte, Esther, você tá aí no palácio bem de boa, você tá aí bem tranquilinha, tá? Você tá aí, não tá nem sabendo de nada, você tá comendo tudo do bom e do melhor, mas só que tem um detalhe, a tua descendência, que mora lá em Suzã, sabe? Seus primos, sua família que tá lá em Suzã, tem um decreto sobre a vida deles. Aí ela, conjecturando pra você entender, qual decreto, Mordecai? Qual decreto é esse? O decreto é que todo judeu vai morrer. Todo judeu vai morrer. Aí ele vira para ela e fala assim, se revela ao rei, fala para o rei de qual que é a sua etnia. Capítulo 4, verso 8. Também deu cópia escrita, ele deu cópia escrita para ela, né, para se publicar em Suzã para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para que ordenasse que fosse para com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na presença do rei pelo seu povo. Então ele falou assim, agora você pode falar de onde que você é, porque é o seguinte, vou falar, Jesus, tem situações que Deus cria somente por um propósito. Qual que era o propósito? Deus já sabia que o povo que Amã ia tramar uma matança para o povo de Israel. Então Deus escolheu Esther para estar do lado do rei, para na hora certa ela interceder pelo povo. Ela intercedeu pelo povo naquele momento. Então ele falou assim, agora você pode se revelar quem você é, porque se o rei matar o povo de Israel, o povo judeu, ele vai ter que matar você. E o rei não queria ficar sem a rainha. O rei não queria ficar sem a rainha. Então, ela... Vou contextualizar aqui para que você possa entender, para ser rápido e objetivo. Então, ela falou assim, é o seguinte, faz 3 meses que eu não entro na presença do rei. Porque naquele tempo, a mulher para entrar na presença do rei, para se relacionar com o rei precisava chamar. O rei precisava falar assim, pode vir, rainha. Aí, ela estava sem entrar na presença do rei. E ninguém, se você for ver na cultura persa, ninguém poderia entrar na presença do rei sem que o rei chamasse e ficar vivo, exceto se o rei estendesse o cedro de ouro e tocasse nela. Só que ela precisava ser chamada. A Esther, ela falou assim, é o seguinte, olha só, ela vira e fala assim, é o seguinte, Mordecai, eu tô entendendo que eu tinha muitas mulheres bonitas dentro das províncias, tinha muitas virgens dentro das províncias, mas o rei escolheu a mim. E eu estou entendendo que agora eu sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não era capacitada para, vou falar, Jesus, porque Deus trabalha assim. Talvez você não é capacitado o suficiente. Você pode falar assim, mas eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu não sou capacitado para isso. Mas Deus pega as coisas loucas desse mundo para pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então ele pegou aquela mulher e disse assim,
essa achou graça. E o propósito dela era livrar o povo judeu. Só que ela não sabia, ela só entendeu isso. Então quando ela entendeu isso, ela falou assim, não, eu não vou deixar. Ela se compadeceu, assim como Cristo se compadece de nós. Ela se compadeceu e ela disse assim, não, rei, Mordecai, é o seguinte... Faz 3 meses que eu não entro na presença do rei. E eu vou fazer um jejum de 3 dias. Não vou comer água, não vou beber, não vou fazer nada. Eu e minhas servas, nós vamos jejuar. E eu vou entrar na presença do rei. E se perecer, pereci. Esther capítulo 4, verso 16, se eu não me engano. Ó, ela diz isso. Vai e ajunta todos os judeus que se achem em Suzã. E jejue por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também jejuaremos, e assim entrarei na presença do rei, ainda que não é segundo a lei dos persas. E se perecer, pereci. Então ela não quis saber, ela se compadeceu e disse assim, ó, esse dia 13 que está marcado como o fim da minha geração, o fim do meu povo, eu não quero saber, eu vou jejuar ao Deus de Israel, e se ele quiser e aceitar o meu jejum, ele vai mudar essa sentença, esse decreto, ele vai a estender a tua mão sobre a minha vida e vai dar livramento para o meu povo. Então ela fez o jejum. Ficou 3 dias, ela e as mulheres e todo o povo. Então o jejum é muito forte, viu? O jejum é muito forte, porque o jejum, a simbologia do jejum é o quê? É você matar a sua carne, os seus desejos carnais para fortalecer o teu espírito. E aí você fortalece o teu espírito, ou seja, você está renunciando algo para Deus. E aí ela fez esse jejum e, só para dar continuidade rápido no texto, para que você possa entender, e aí ela faz esse jejum e Deus aceita esse jejum e ela prepara um banquete, chama o rei, chama Amã, e Amã fica muito contente que foi convidado para sentar junto com a rainha, e ele manda fazer uma forca para poder matar Mordecai nesse dia 13, e aí quando ela vai para o banquete, ela faz 2 banquetes, um dia e no outro. Quando ela vai no segundo banquete, ela vira para o rei e fala assim, rei, a petição que eu tenho ao Senhor é o seguinte, esse Amã que está do teu lado aí, ele está tramando matar o povo judeu no dia 13 de Adar, e ele já fez um decreto e vai matar todo mundo. Só que tem um detalhe, rei, se o povo judeu morrer no dia 13 de Adar, eu também morro, porque eu sou judia. Na hora o rei falou, o quê? Amã quer matar minha esposa? Quem vai para a forca vai ser ele. E Amã, Zeres, sua mulher, porque ela aconselhou a Amã a fazer a forca, Zeres, a mulher, e os filhos de Amã foram mortos, porque queriam destruir o povo de Deus. Então o rei revogou, vou falar, Jesus, você não está pegando a revelação. O que eu estou dizendo é que todo o decreto do inimigo sobre a sua vida pode ter reversão nesse período, porque o mês de Adar é um mês onde você precisa expressar a generosidade, onde você tem que expressar a gratidão a Deus, a gratidão às pessoas. É um mês propício para você praticar o tzedakah, que é a caridade. Nesse 13 de Adar, se festejam a festa de Purim, que é a festa de Pur, né? De agradecimento pelo livramento que Deus deu ao povo judeu. Então você vai falar, mas eu não sou judeu, eu não preciso comemorar. Mas você também não é grego e comemora carnaval, porque uma das origens, segundo algumas fontes, a origem do carnaval veio da Grécia. E você comemora. Você não é tantas outras coisas e comemora. Então eu não estou falando sobre judaísmo, eu estou dizendo sobre o livramento, uma festa que é propícia, num mês propício, num dia propício, em que você pode festejar. E aí você vai falar, mas eu não sou judeu, não preciso comemorar o livramento do judeu. Tudo bem, você não precisa comemorar o livramento do judeu, mas você pode comemorar o livramento que Deus te deu, porque se não fosse Jesus Cristo, eu e você, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você, nem eu, nem você estaríamos aqui hoje. Então é uma festa onde você pode se alegrar e festejar
que hoje você está salvo, você é grato a Deus porque você respira, porque você tem família, ainda que você não tenha, mas que você tem saúde, mas que você tem a oportunidade nesse dia 13 de Adar de fazer até um jejum, tá? Fazer até um jejum de 3 dias e consagrar esse dia a Deus para que Deus possa reverter toda e qualquer sentença que o inimigo tenha sobre a tua vida. Então, essa história que as pessoas dizem que que dia 13 é um dia do azar, de fato, eu acredito que essa cultura de que dia 13 era o dia do azar, eu acredito na versão que a Bíblia nos mostra que dia 13 era um mês que ia acabar com todos os judeus daquelas províncias. E não acredito nas outras das quais eu citei no começo desse vídeo, né? Você acredita na que você quiser. Como eu acredito muito na Bíblia, então eu fico mais com a Bíblia do que com outras. Não estou dizendo que as outras sejam mentiras, tá? Não estou dizendo isso. Mas eu acredito na Bíblia, tá bom? Então eu queria deixar essa reflexão sobre o dia 13, porque todos nós já ouvimos falar que dia 13 dia 13 é um dia ruim, é um dia de azar. Tem pessoas que são tão supersticiosas que não saem na rua nesse dia, com medo de acontecer uma coisa, principalmente se cair numa sexta-feira 13. Eu não sou supersticioso, mas eu estou te mostrando na Bíblia que esse período, esse tempo é um tempo propício. Aí você vai falar, mas por que? Não tem nada a ver tempo propício. Você pode observar que o tempo propício existe sim. Existem épocas, tanto é verdade que existem estações. Por exemplo, tem fruta que ela não dá o seu fruto num tempo errado, ela tem o tempo certo para dar. Eclesiastes, se eu não me engano, vai dizer que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo tem o tempo. Tem o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de comer, tudo tem o seu tempo. Então, esse período é um tempo em que Deus ele está mais favorável às nossas petições e principalmente às nossas generosidades. Se nós ajudarmos ao próximo, ao necessitado e fazer uma festa, até mesmo de fazer uma festa para os outros, para quem precisa. Fazer uma festa assim, talvez tem pessoas que passam necessidade, que estão precisando de um alimento e não tenham que... Talvez uma refeição para aquela pessoa naquele dia é algo muito importante para ela. Então nós podemos participar e propagar o reino de Deus aqui na terra e mostrar que nós que somos cristãos, somos pequenos cristos. Então nós temos que mostrar o amor de Cristo aqui. Então eu acho que esse período, não que seja só nesse período, tem que ser constantemente, mas esse é um período propício. Então eu queria compartilhar essa palavra rápida, porque eu e a minha família, nós comemoramos. Diferente isso. Ainda que eu não sou judeu, e eu poderia até me tornar um prosélito, me tornar um judeu, né? Porque eu acredito em algumas coisas, mas não sou, mas eu acredito no que a Bíblia me diz. Então eu acredito que em algumas coisas, como por exemplo a festa de Purim, eu acho que é importante comemorarmos. Acho que é importante comemorarmos Shavuot, Sukkot, Pessach, que depois que se passar o carnaval vai entrar o período de quaresma, e 40 na Bíblia é um símbolo muito importante. E depois de 40 dias do carnaval, que acaba-se o carnaval, é Páscoa, e é uma outra questão que nós iremos falar. Mas hoje especificamente eu queria falar sobre isso, o que eu acredito na Bíblia sobre o dia 13, porque muitos falam que dia 13 é o mês do azar, é o dia do azar e tudo mais, acreditam e tem as suas fontes, os seus fundamentos, e eu acredito no que a Bíblia diz. Foi que nesse dia Deus reverteu a sentença de morte do povo judeu para a salvação, e assim também nós devemos comemorar, não como um judeu, mas nós devemos comemorar, estabelecer, assim como as pessoas comemoram todos os anos o seu nascimento, você poderia comemorar nesse dia 13 de Adar o seu nascimento para Cristo, porque Cristo entregou a sua vida para que nós pudéssemos estar vivos no dia de hoje. Então foi um livramento que Deus nos deu
porque o mundo jaz do maligno. E se hoje nós não estamos no mundo, é porque Deus nos resgatou e nos tirou, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos livrar das trevas e nos trazer para a maravilhosa luz que é Cristo. Então, Deus abençoe a tua vida. Eu queria compartilhar essa mensagem com você, e se você gostou e achar interessante, quiser compartilhar com alguém, fique à vontade, porque quanto mais pessoas alcançarem, ouvirem falar de Jesus, é melhor, porque pessoas podem ser salvas, podem ser tocadas pelo Espírito Santo, não pela minha boca, que a minha boca não convence ninguém, meu intelecto, a minha voz não convence ninguém. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Só que quando eu falo Provérbios 12, Provérbios vai dizer, não sei se é 12, 21, deixa eu ver se é isso aqui, para não ficar nas minhas palavras. Deixa eu ver aqui, que eu acho que é ou 18, 21 ou 12, 21. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de mostrar na Bíblia, sabe? Porque a Bíblia ela é uma evidência. 18, deixa eu ver se é 18, 21. Rapidinho aqui. Exatamente. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, na nossa boca tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Por isso que temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, de cada pessoa que está assistindo. Graças a Deus. Eu não sou muito conhecido, mas eu não estou preocupado com conhecimento. Estou preocupado em firmar pessoas na palavra de Deus. Tem aí o João, o Juca, a Ellen, o Herbert, o Enzo, o Tamires, que estão mostrando aqui para mim. Deus abençoe a vida de cada um, e que Deus prospere a vida de cada um, que Deus abra o entendimento de cada um. E dia 13 de Adar, eu e a minha casa estaremos fazendo, vou repetir de novo, porque tem alguém aqui que possa não ter entendido. Eu e a minha casa iremos festejar a festa de Purim. Nós vamos fazer uma festividade, vamos procurar ajudar aos necessitados. Eu não lembrava, a Tata me falou que nem eu lembrava, pra você ver, que o ano passado nós fizemos alguns hot dogs, e eu saí aqui em Diadema aqui, sozinho mesmo, fui lá e comecei a dar para alguns moradores de rua. Eu nem lembrava disso, ela me lembrou, ela falou assim: ano passado a gente fez isso, amor, você não lembra? E ela falou assim: comprou uma coca, uns hot dogs a gente fez aqui, e você foi lá e levou para alguns moradores de rua que estavam naquele dia lá. Claro que isso não é nada, mas foi aquilo que eu podia fazer no momento. Se mais pessoas se comoverem e quiserem fazer uma ação maior, nós estamos dispostos a ajudar a pessoas, e se possível for até pregar a palavra de Deus. Amém? Então, Deus abençoe. Amanhã é segunda-feira, ainda o pessoal está em ritmo de carnaval aí, o pessoal está na festa da carne, e eu estou aqui com a minha família na festa do Espírito, buscando ter mais entendimento da palavra de Deus, buscando me relacionar mais com Deus. Hoje já fui para o culto abençoado, palavra abençoada, e com certeza Deus ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Deus abençoe a tua vida. Se precisar de algo, nós estamos à disposição. Fique na paz, uma boa semana. Deus abençoe.